Senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, eu quando ouço estas intervenções do Partido Socialista enquanto Governo em casa e depois quando vejo algumas atitudes do Partido Socialista nas relações externas, lembro-me sempre de Ivone Silva e de Olívia Patroa, Olívia Costureira, quando naquela noite longa do fascismo se sentia mal acordar do CDS quando se tinha deitado da CDU, ou neste caso do PCP. Porque vimos aqui a questão do procedimento contra a Hungria, mas quando vamos ver o procedimento contra a Hungria, uma das questões que está presente é considerar que a Hungria não é um Estado pleno de direito porque tem uma ingerência grande nos órgãos de comunicação social. E depois olhámos para aquilo que foi o debate nas últimas semanas e vimos toda a esquerda a defender que deve existir uma ingerência por parte do governo português no apoio aos órgãos de comunicação social, limitando aquilo que seria a liberdade de imprensa. Mas, Sr. Secretário de Estado, eu gostaria de lhe perguntar muito diretamente, porque o senhor fez aqui, com toda uma retórica, a alegação de que a Hungria teve este comportamento por uma lógica de chantagem. E eu queria ir mais atrás, ir a montante na questão e perguntar se considera ou não que a chantagem começou por ser feita pela própria União Europeia quando reteve 10 mil milhões de euros à Hungria e que não nos queria pagar. E se a questão vem ou não vem de lá de trás, porque colocamos aqui a questão relacionada meramente com o Sr. Vítor Orbán. Mas depois também percebemos que ao longo deste ano o posicionamento de Portugal lá fora é quando chega aqui dentro é todo acérrimamente contra a Hungria. Mas todos nós assistimos ao jogo de futebol do Sr. Primeiro-Ministro, agora de missionário, esteve ao lado de Vítor Orbán, aliás, sentado ainda mais à direita, mas foi apenas uma questão de posicionamento da cadeira. Portanto, esta é uma das questões. Depois, olhamos para a questão de perceber esta importância que agora vem a falar com a autonomia estratégica aberta. E quando percebemos a questão da autonomia estratégica aberta, vimos a preocupação que nós já alavancámos em diversas reuniões em relação àquilo que estão a fazer com a China, que não respeita os direitos humanos, mas continuamos a ter muita preocupação e quando falam de todos aqueles que depois apoiam a Rússia, mas internamente dizem que não, os senhores estão a alavancar na Europa cada vez mais e sem qualquer medida protecionista para as empresas europeias, estão desesperados a querer fazer o pacto com a Mercosul, que vai possibilitar a países liderados por Lula da Silva, que é um apoiante inequívoco da Rússia, em que tem a Venezuela, neste momento está fora, mas mais tarde ou mais cedo voltará a estar na Mercosul, e que continuamos com um problema grande de estar a ter competitividade com um mercado de mão de obra barata, de fraca qualidade e que Portugal, inclusive, pode ser porta de entrada para todos estes produtos, não estando salvaguardado qualquer medida protecionista para o mercado europeu, o que pode vir, obviamente, a possibilitar que as empresas europeias, para conseguir ser competitivas, vão ter que baixar salários, aumentar cada vez mais os fluxos migratórios de mão de obra barata e permitir a exploração daqueles que têm sido explorados em toda a Europa e que os senhores dizem que é uma questão humana e que nós dizemos é sim uma questão humana, que é de não os tratar como estão a ser tratados. Falámos ainda da questão da defesa. E, de facto, é um orgulho para Portugal. A maior missão que neste momento está em curso tem 37 militares portugueses. 37. Porque nós não conseguimos cumprir, há anos que não conseguimos cumprir, os 2% do PIB que deveria ser investido em defesa. Nós temos os militares mal pagos. Temos ferro velho dentro dos quartéis. Não há investimento nenhum cá. Mas andamos lá fora, de peito aberto, com a Olívia Patroa, Olívia Costureira, a dizer lá fora que estamos aqui somos de uma forma muito acérrima defensores destas intervenções, mas depois mandamos 37. Mas eu até lhe deixava uma pergunta ainda mais à frente, que é, das últimas reuniões da Comissão de Defesa ficámos a perceber que efetivos daqueles que estavam mesmo operacionais para intervir caso Portugal necessitasse fazer uma intervenção, seriam menos de 500, ou seja, pode sempre pintar os números à moda socialista e dizer que Portugal mandou 10% do seu contingente nacional para esta missão. Não acha que isto é uma vergonha? Não acha que esta história de virmos aqui com a questão do apoio à Ucrânia, sem termos militares, sem termos armas, sem termos absolutamente nada, é uma vergonha quando nem sequer estamos preocupados com os militares portugueses, com os polícias portugueses, com a segurança e com a defesa nacional e que este governo, que agora está de saída, a única coisa que fez foi manchar a farda destes homens. Muito obrigado.